galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Play Chips. Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Felipe. Começando os palpites com vocês para o dia 12 de maio de 2025, segunda-feira, galera. E já quero deixar aqui que seja uma semana muito abençoada pra gente, que a gente possa acertar muita coisa e que seja uma semana muito boa, galera. Uma semana muito abençoada por Deus, tá? Começando aqui, tá? Por um jogão entre Al Hilal e Urubá, tá? Jogão mais ou menos, né, galera? Mais ou menos o jogão, mas é um jogo muito importante pro time do Al Hilal, tá? Esse jogo é 1h05 da tarde. Por que é muito importante pro Al Hilal? Porque ele tá nessa briga por título contra o time do Al Ittihad, tá? O Al Ittihad venceu, galera, de virada o time do Al Nassr. Não dá, é o que eu falei aqui pra vocês. Não dá pra confiar no time do Al Nassr, galera. Saiu vencendo 2-0, conseguiu tomar 3-2 e, galera, tomou essa virada aí. E agora o Al Ittihad com 71 pontos, né? Bem à frente aqui, com 6 pontos à frente do time do Al Hilal. O Al Hilal precisa de resultado, né? Depende de resultado, precisa torcer pro time do Al Ittihad perder, tá? Mas precisa fazer a sua parte, principalmente jogando dentro de casa. Agora que trocou de treinador, né? Se eu não me engano ainda tá interino, não chegou nenhum treinador ainda. Pega um time que tá brigando por zona de rebaixamento, tá? Pra mim, é jogo pra vitória do Al Hilal? É, mas olha essa odd, baixa demais. E galera, não tá dando pra confiar tanto no Al Hilal nesse mercado de resultados do primeiro tempo não, tá? Pode ser uma boa buscar uma coisa, Al Hilal pra marcar em ambas as etapas, porque eu acredito que ele marca esse gol dentro de casa, mas não sei se ele vence esse primeiro tempo dentro da sua casa. Então pra mim, se ele marcar um gol no primeiro tempo e um gol no segundo tempo, já bate na nossa entrada e paga mais que a vitória no primeiro tempo, tá? Pode ser também um jogo para gols, um jogo para ser bem aberto, tá? Ainda mais porque o Al Urubá tá brigando por zona de rebaixamento, né? Então para mim pode ser um jogo também pra gente ver esse 2,5, tá bom? Próximo jogo, a gente tem aqui o Venezia contra o time da Fiorentina, esse jogo 1h30 da tarde. Galera, na classificação temos uma Fiorentina que foi eliminada da Conference League, né, pro Real Betis. E agora a Fiorentina precisa brigar por Conference League de novo, ou até mesmo tentar chegar na Europa League. Consegue, né? Ela está com 59 pontos, mas depende do resultado. Se ela vencer, eles faltam, se eu não me engano, 3 rodadas. Deixa eu ver quantas rodadas faltam no campeonato. Faltam 3 rodadas do campeonato aqui italiano, tá? Então, a Fiorentina precisa vencer esse jogo e todos os outros jogos que tem. E torcer também para Lazio, para Roma tropeçarem, tá? Para conseguir aí, pode até conseguir uma Champions League, mas galera, é bem improvável, tá? Porque precisa que Juventus perca, Roma perca todos os seus últimos jogos. Isso é muito complicado, tá? Mas a Fiorentina ainda consegue uma vaga na Conference League ou até mesmo na Europa League, então precisa fazer o seu resultado. Vai para cima do Venezia, né? Que eu nem mostrei o Venezia aqui, mas o Venezia está na zona de rebaixamento, né? Brigando também aqui para sair dessa zona de rebaixamento, tá 1 ponto do Lecce, né? Então não é difícil sair daqui não, mas precisa vencer os seus jogos. Então pra mim, galera, é jogo para ser bem aberto, tá? Tanto o Fiorentina precisa desse resultado e o Venezia também. Então é jogo para mim para primeiramente buscar o mais de 1,5 e a odd tá boa, a odd tá alta, tá? Quem quiser buscar também um golzinho da Fiorentina, vai estar pagando aqui uma odd de 1,30 mais ou menos, tá? Até mais. Essa odd do gol da Fiorentina eu gosto também. Quem quiser buscar o dupla chance para a Fiorentina é mais time, tá? Quem quiser buscar o dupla chance pode ser uma boa também. Mas galera, nesse desespero, tá? O Venezia precisa ir para cima, precisa desse resultado para sair de zona de rebaixamento. Esse jogo se torna um jogo over, tá? Se torna um jogo bem aberto, ainda mais se a Fiorentina sair na frente do placar, tá? Próximo jogo a gente tem aqui o Al Ittihad contra o time do Al Nassr. Esse jogo 3 horas da tarde, galera. O Al Nassr precisa muito dessa vitória, porque como eu falei já no jogo do Al Hilal, perdeu o jogo, né, de virada pro time do Al Ittihad. E agora ele precisa vencer para ultrapassar o time do Al Ahly, né, que mesmo sendo campeão da Champions League da Ásia, já está classificado para a Champions League da Ásia da próxima temporada, está aqui em terceiro lugar se classificando de novo, né? Não tem dessa, tá, galera? Não se classifica de novo, mas o Al Nassr precisa fazer sua parte, tá? Precisa ali tá entre os 3 para se classificar para a Champions League da Ásia, tá? Eu não sei se é a mesma coisa, tá? Não sei se é a mesma coisa da Champions League, da Europa League aqui, a Champions League da Ásia. Se, como o Al Ahly já foi campeão, ele já está classificado para a Champions League da Ásia da temporada que vem, se ele cede a vaga para o time próximo dele, acredito que seja assim, tá? Acredito que seja assim. Então, o Al Nassr praticamente já está classificado também. Não tá? Não está classificado, porque tem um Al Qadsiya. O Al Qadsiya está com 59 pontos. Então, se o Al Nassr perdeu, tropeçar nesse jogo, empatar e o Al Qadsiya vencer o seu jogo, ele ultrapassa o Al Nassr. Aí ele ganha essa vaga para a Champions League da Ásia. E é um time chato, hein? Mas
pega um time o Al-Nassr pega um time que está na zona de rebaixamento e precisa vencer. É vitória ou vitória, tá? Então para mim é vitória do Al-Nassr, mas eu confio? Não confio. Por isso que eu indico vocês a buscar uma odd mais alta no ao vivo. E tem que estar muito bem esse time também. O que eu confio mais do que a vitória do Al-Nassr é um gol do Cristiano Ronaldo, né? Que em praticamente todos os jogos sai. Tá? Então para mim um gol do Cristiano Ronaldo também pode ser uma boa, tá? Jogo para gols, galera, também temos um time que na zona de rebaixamento tentando sair de lá e um time que precisa muito dessa vitória. E o Al-Nassr vocês já sabem, né? Toma muitos gols. Então para mim jogo para mais de 1,5. Não duvido que a gente tenha um jogo para mais. Ambas marcam até mesmo esse 2,5. Tá? Um jogo para ser bem aberto. Acredito que seja um jogo bem aberto também. Próximo jogo, galera, a gente tem aqui Atalanta e Roma. Jogo decisivo demais, tá? Jogo 3h45 da tarde. Por que esse jogo é muito decisivo, Felipe? Porque a Atalanta é a terceiro colocado, né? Depende só dela, né? Para conseguir garantir a sua vaga de vez na Champions League. E a Roma, galera, depende dela também, né? Depende dela para conseguir essa vaga aqui na Champions League. No momento está indo para a Europa League, mas quer com certeza essa vaga na Champions League. Não sei, tá? Tô gravando aqui antes, então não sei quanto foi o jogo entre Lazio e Juventus. O melhor cenário seria um empate. O empate para Roma seria o melhor cenário para esse jogo entre Lazio e Juventus, porque as duas iriam 64 pontos. A Roma vencia a Atalanta, difícil, mas vencia a Atalanta e ultrapassaria a Juventus e encostaria na Atalanta, tá? Então pode ser que seja, galera. A Roma venceu fora de casa a Inter de Milão, tá? Por que não vencer a Atalanta? Para mim, jogo para gosto, porque a Atalanta sabe também que precisa vencer esse jogo, precisa garantir logo essa vaga na Champions League. Então, para mim, jogo para mais de 1,5. Gosto bastante, tá? Desse mais de 1,5. Galera, o mercado de resultados para esse jogo aqui é um jogo difícil, porque eu não duvido que a Roma possa vencer aqui dentro da casa da Atalanta, mas a Atalanta também é um time muito forte, né? Então é um jogo difícil, tá? Para esse mercado de resultados, e eu gosto de buscar 2 gols, tá? Próximo jogo, Santos e Ceará, jogo 8 horas da noite. Galera, o Santos é favorito, realmente favorito, mas sem Neymar. Galera, se eu não me engano, Soteldo machucado também. Santos não é um time bom, galera. Eu falei isso pra vocês, quantas vezes eu falei isso aqui pra vocês? Ah, o Neymar tá chegando. Mas só o Neymar, galera, não dá, só o Neymar não dá. Olha a posição do Santos, é o penúltimo colocado. 7 jogos, tem 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas, galera. É uma fase muito ruim do Santos, tá? E a torcida tá cobrando, e o Santos precisa vencer, tá? Precisa vencer um Ceará que tem 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá bem. Se a gente for ver, tá bem no Campeonato Brasileiro, galera, do Ceará. Mas a força do Ceará é dentro de casa, né? Fora de casa, deixa eu ver se o Ceará venceu algum. Fora de casa, o Ceará empatou um jogo e perdeu 2 jogos, tá? Então a fase do Ceará também não é boa. Por isso que vale, tá? Buscar pelo menos esse dupla chance do Santos. Mas qual que é o melhor cenário para mim para esse jogo? 2 gols, tá? O Ceará vem no momento de gols, tá? Vem no momento de gols. E o Santos também, tá? O Santos aqui vem de mais de 1,5, 8. O Ceará aqui tá menos de 3,5 na última 7 e menos de 2,5 nas últimas 4. Tá? Mas o Ceará é um time que começou bem over no Campeonato Brasileiro. Ó, na classificação, deixa eu ver aqui, eu vou puxar para vocês. O Ceará tá em 7 jogos, marcou 9 gols e sofreu 7 gols. Sofreu uma média de 1 gol por jogo, né? E fez mais gols do que jogos. Já o Santos fez 7 gols, né? Uma média de 1 gol por jogo, mas sofreu 10. Então não duvido que a gente possa ter um jogo sim para gols, tá? Um jogo para mais de 1,5, até mesmo em umas marcas, não duvido, tá? Então é isso, galera, encerrando os palpites para essa segunda-feira. Seja uma segunda-feira abençoada pra gente, uma semana abençoada também, né? Uma semana de bastante jogos também. Que seja uma semana muito boa, que Deus abençoe a nossa semana, abençoe a cada um de vocês. Tamo junto e vamos pra cima.